texto que a gente vai refletir hoje está no livro de João, capítulo 13, dos versos 1 ao 17. Esse texto, ele relata o momento que Jesus ele lava os pés dos discípulos. E contextualizando, naquele momento que eles estavam, Jesus ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já estava ciente de que era chegada a sua hora de partir, de se encontrar com o Pai, porque o propósito ele devia ser cumprido. Mas mesmo assim, ele sabendo de tudo isso, ele dedicou tempo, as suas últimas horas, para estar perto dos seus discípulos, considerados seus amigos. Mesmo nos seus últimos momentos, o objetivo de Jesus sempre foi instruir os seus discípulos e encorajá-los, porque ele sabia que seria um momento difícil. E a vida de Jesus, ao todo, foi de ensinamento, foi de mostrar e de ser exemplo. E até o final foi isso. Foi isso que ele cumpriu. Ele prosseguiu com sua devoção aos seus discípulos até o final da sua vida, mostrando a extensão do seu amor. E ele decidiu, nesse momento, nessa última ceia, reunido, um momento de comunhão, de partilhar o pão, ele decidiu estender o seu amor de uma forma surpreendente e de um por um, individualmente. E a gente percebe que isso é ilustrado no lava-pés. Quando Jesus ele pegou a toalha, pegou uma bacia com água e decidiu lavar os pés dos discípulos. Inicialmente, Pedro foi o que ficou mais surpreso e questionou o Senhor por que ele estava fazendo aquilo, se era necessário mesmo. E Jesus disse para ele que ele podia não estar compreendendo naquele momento, mas ele iria entender o que significava, o que aquilo ia significar para eles. E a gente percebe que essa atitude de Jesus foi a atitude de um servo. Por quê? Naquela época, as pessoas, elas andavam de sandálias, né? Sandálias abertas, que era o calçado que eles tinham. E elas andavam bastante para chegar de um lugar para o outro, para fazer visita, casa de amigos. E, logicamente, os pés ficavam sujos de lama, de poeira. E era uma forma de demonstrar hospitalidade para a visita. Na casa, ter um servo, a pessoa mais simples, talvez um escravo, era aquela pessoa que lavava os pés da visita. Ou seja, a visita chegava, o escravo, aquela pessoa escolhida para fazer esse serviço, tirava os calçados e limpava os pés, lavava e depois enxugava. Então, isso era visto como uma atitude menosprezada, ou seja, aquela pessoa simples ali está lavando meus pés. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se humilhou, ele se tornou servo nessa atitude de lavar os pés do discípulo, mesmo ele sendo o Senhor, ele sendo o mestre, ele sendo todo-poderoso, ele se humilhou, se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. O amor, Jesus já vinha demonstrando desde o seu início, nas suas palavras, nos seus milagres, nos seus ensinamentos, e esse lava-pés mostrou ainda mais o significado de servir uns aos outros. Porque assim, imagina, Jesus ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia o que os discípulos iam fazer horas depois daquele momento, mas ele não se importou. Ele sabia que Judas o trairia com um beijo, sabia que Pedro negaria 3 vezes e sabia que os outros 10 discípulos o abandonaria na hora que ele mais estava precisando, na hora da sua morte. Mas ele não se importou com quem eles eram, porque ele amava os seus discípulos, apesar daquilo tudo. E ele simplesmente lavou os pés, demonstrando humildade e demonstrando serviço uns aos outros. E isso nos lembra o amor que Jesus tem por nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas mentiras, apesar das nossas traições, isso não importa. E isso me faz refletir que nossas relações, nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E que as nossas ações, elas devem contemplar servir uns aos outros, apesar de. E outras lições também que eu vejo ao ler esse texto
é que a graça de Deus a nós encontra sua perfeição no serviço que nós, como vaso de sua graça, prestamos aos outros. E eu lembrei de uma canção também, refletindo sobre esse texto, uma música de Paulo César Baruch, que se chama Seria Tão Bom. E eu vou ler aqui para vocês, e em outra oportunidade vocês podem escutar essa canção também, que fala muito ao meu coração, que diz assim: seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado, zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e, além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e, sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ó Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, e esse jeito de ser tão altivo, quero me parecer contigo.